Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje estamos aqui para falar sobre mais um lançamento e eu escolhi algo que vocês vão ver a capa, não é bem um lançamento, né? Michael Jackson, Off the Wall. Porque o disco é de 79, ano que eu nasci, mas acontece que saiu essa edição nova, especial, que tem o CD remasterizado e um documentário no disco 2, de 1h30, tem DVD ou em Blu-ray, esse caso aqui é DVD, dirigido pelo Spike Lee. Então eu tinha que falar sobre esse documentário, todo mundo pede para falar mais sobre Michael Jackson, não sei o quê, então a gente tem uma chance aqui, a gente vai falar sobre o rei do pop, né? E eu fiquei muito feliz, porque as pessoas ficam falando muito de Thriller, o Thriller isso, Thriller aquilo. Lógico, é um grande disco, mas para mim um grande disco do Michael Jackson é o Off the Wall, porque a verdade é que quando ele foi gravar esse disco, ele tinha feito lá o Jackson 5 e tudo, aí depois formou o The Jacksons, tudo, mas ele não tava assim, caramba, é o Michael Jackson. Então foi esse disco que realmente colocou ele numa situação que a gente conhece até hoje, né? E eu vejo mais verdade nesse disco, porque é uma coisa meio, vamos gravar e vamos ver no que dá, o que você pode fazer, e ele se transformou no que se transformou. Já o Thriller não, as pessoas já esperavam uma coisa dele, agora você tem que se superar, né? Eu não sei, em termos de venda, de sucesso, realmente ele superou, mas por esses motivos, assim, de achar mais verdadeiro, eu prefiro Off the Wall. E falando sobre o documentário ele vai da Motown, né, quando Michael Jackson era molequinho lá, até a gravação, turnê do Off the Wall, né? Ele não chega ao Thriller. Esperamos que o Spike Lee faça daqui a, no que vem, daqui a 2 anos, sai a edição do Thriller com DVD extra também, não sei. Então, para começar, uma falha que eu achei desse documentário, que eu achei excelente, ótimo, mas o título é From Motown to Off the Wall, é Journey from Motown to Off the Wall, tudo. Mas o Jackson 5 meio que fica restrito só aos 10 primeiros minutos do documentário. Eu esperava que tivesse mais coisa dele pequenininho, tudo. Mas aí ele tá lá no Jackson 5, aquele sucesso todo. Motown, Berry Gordy, o grande produtor, para mim, talvez o número 1, 2 ou 3 da história. Tem muita entrevista, por exemplo, tem uma cena com o pai dele que eu acho muito esclarecedora, né? Que ele fala... Aliás, o pai não... Agora eu não me lembro se é o pai ou a mãe. Que fala, enquanto as outras crianças brincavam na rua, os meus filhos ensaiavam. E o Michael Jackson já começa contando as primeiras frases desse documentário, como tudo começou, né? Ele fala, a TV lá de casa quebrou, a gente não tinha o que fazer, então eu e meus irmãos, a gente ficava cantando. E foi aí que o pai dele, né, o grande idealizador da banda, tudo, viu assim, esses moleques têm talento, levou eles pra gravadora, tudo, e daí o resto é história, né? Os sucessos ABC, I Want You Back, The Love You Save, que ele cantava até os últimos shows dele, tudo. Ele diz que a Motown foi a melhor escola que ele teve. Lá ele aprendeu a compor, a dançar, a produzir, e ele na verdade um antro, né, de artistas talentosos, e todo mundo junto, né? Porque era o estúdio da Motown em Detroit, tudo. Então, o Stevie Wonder estava gravando, ele estava saindo, estava entrando o Michael Jackson, depois entrava a Diana Ross, depois o Smokey Robinson. Então era algo assim, tipo uma coisa meio de sonho, né? Uma pessoa lá que está começando, pequena, como o Michael Jackson. E o Michael Jackson, uma coisa que me chamou muita atenção nesse documentário é a gratidão dele pelas pessoas que ajudaram a formar o Michael Jackson artista, né? Tem uma cena muito legal que é ele conversando com Fred Astaire já mais velho, tudo, Michael Jackson moleque, ele falando, nossa, eu tinha todos os seus vídeos, eu ficava observando você dançar, querendo aprender tudo daquilo, agradecendo ele, uma humildade assim que você vê, os grandes artistas têm essa coisa, né? Às vezes o cara mais novo tudo não reconhece muito a importância lá do outro, mas o Michael Jackson, isso me chamou muita atenção. Eu realmente não conhecia muito esse lado dele, uma coisa muito de gratidão, muito doce. Achei isso muito legal nesse documentário. Tem várias entrevistas, como eu falei, entrevista muita gente da Motown, tem o Stevie Wonder, tem o Berry Gordy, tem os irmãos do Michael Jackson, e tem uma entrevista com Kobe Bryant, que a princípio eu pensei, o que o Kobe Bryant está fazendo nesse documentário? Mas ele falou uma das coisas mais interessantes. Ele disse que na época do Michael Jackson,
pessoal mais da antiga, eles estavam preocupados realmente em fazer arte, em se tornar um artista de verdade. E o Cole Bryant fala que, na opinião dele, essa é a diferença para os artistas mais atuais, que na verdade eles estão mais em busca da celebridade, da fama, tudo, não exatamente em criar uma obra de arte. Aí o Michael Jackson e os irmãos foram convidados pela Sony, né, o selo Epic, para sair da Motown e ir para lá. E eles aceitaram. O Michael Jackson falou que foi o momento mais tenso da vida dele, porque eles achavam que realmente teriam mais mais liberdade para produzir na Sony. Só que a Sony a princípio relutou, porque, como eu falei no início, aquela magia do Jackson 5 já tinha terminado um pouco, os caras já estavam ficando mais velhos, tudo. O Michael Jackson já estava com cara mais de adolescente, aquele rosto com espinha, tudo, não era mais aquela coisa, que criança bonitinha, não sei o quê. E o presidente da Sony falou, quando deram a ideia para ele, né, você quer que eu contrate um artista que canta uma música para um rato? Que o Michael Jackson tinha gravado, aquela música Bam, né? Então ele relutou, mas aceitou. E lá o The Jacksons, eles tiveram que mudar um nome, porque a Motown que detinha o nome Jackson 5, o Berry Gordy não liberou esse nome. Então se tornou uma questão legal, tudo, eles mudaram para The Jacksons, e lá eles gravaram a música Shake Your Body, do disco Destiny, que foi a música meio que deu um empurrão realmente assim para o sucesso acontecer mais e esse disco acontecer. O arranjo foi feito pelo Greg Phillinganes, o grande tecladista que toca com Eric Clapton, tudo, e realmente se transformou numa música sensacional. Eles saíram em turnê, aí falaram, Michael Jackson, agora é a sua hora de brilhar, você gravar o seu disco sozinho. E ele foi para estúdio. E um pouquinho antes disso ele tinha participado de um filme chamado The Wiz, que é uma versão moderna do Mágico de Oz. O Michael Jackson com a Diana Ross, tudo. E o produtor musical do filme era o Quincy Jones. Então, quando o Michael Jackson foi chamado para gravar o disco solo, a primeira coisa que ele fez foi ligar para o Quincy Jones e falar, cara, eu vou gravar um disco solo e queria um produtor, você pode me indicar alguém? E o Quincy Jones falou, sim. Aí o Michael Jackson, quem? Eu vou produzir o seu disco. E aí eles começam a trabalhar no Off the Wall, que aí é mais ou menos a segunda metade do documentário, os últimos 50 minutos, e o que eu achei legal é que eles vão faixa a faixa do disco. Então começa com Don't Stop Till You Get Enough, o grande sucesso do disco, que foi composta pelo Michael Jackson. E eu me lembro que quando eu fazia aula quando eu fiz curso de engenharia de som, meu saudoso professor Solon do Vale, no primeiro dia de aula de estúdio, quando a gente estava em estúdio, falando sobre mixagem e tudo, ele colocou essa música. Antes dele se apresentar, ele colocou essa música pra gente ouvir, num som muito legal dentro do estúdio. Ele falou, vocês prestaram atenção, né? Ele falou, esse é o exemplo de uma música bem produzida e bem mixada. Se vocês quiserem chegar à perfeição, vocês vão chegar a esse ponto, porque, sei lá, aqui tem 20 instrumentos tocando ao mesmo tempo e você consegue ouvir cada um dos instrumentos se você tiver um bom ouvido e prestar atenção. Então você vê a importância desse disco, dessa primeira faixa da produção do Quincy Jones, né? E depois tem o Rock With You, que também foi um outro grande sucesso, que tem aquele clipe clássico dele com um terno meio brilhante, tudo. Inclusive, a inspiração desse disco, quando o Michael Jackson foi gravar o The Wiz, o filme, ele teve que se mudar para Nova York. Ele era da Califórnia, tudo, ele foi para Nova York. E lá ele começou a frequentar muito o estúdio 54, que era aquela época da disco music começando forte, né? Então ele ia lá e começou a ouvir aquela música, conhecer os artistas, tudo. E no documentário falou muito da importância dessa discoteca pro Michael Jackson, porque toda a exuberância, aquela coisa meio exuberante, meio com sexualidade de uma discoteca, não sei o quê, ele conseguiu transferir tudo para esse disco. O que mais que tem aqui? Working Day and Night, outra composta pelo Michael Jackson, que tem aquela parada de sopro sensacional. E é muito legal que eles intercalam muito faixa a faixa do disco com cenas da turnê. Não foi uma turnê solo do Michael Jackson. Quando ele lançou esse disco, ele ainda fez uma turnê com os irmãos e tinha os momentos solo que ele cantava as músicas do disco.
E é impressionante ver essas imagens porque quando a gente está vendo, a gente fala, pô, isso daí é uma boy band do final dos anos 70, como a gente conhece as boy bands de hoje, tipo os caras dançando, tudo, mas aí a gente olha e fala, caramba, não tem playback, a banda tocando pra caralho atrás, sabe? Aí você fala, porra, como as coisas realmente eram diferentes naquela época, né? E voltando aqui, Get on the Floor, outra faixa desse disco, bem interessante. O lado B começa com Off the Wall, que é a faixa título, é uma das que eu mais gosto também. Depois tem Girlfriends, que é uma música composta pelo Paul McCartney, que está no disco London Town dele. Todo mundo sabe que a minha idolatria é pelo Paul McCartney, mas eu fico com essa gravação do Michael Jackson. Depois tem She's Out of My Life, que eu acho que é o grande momento do Michael Jackson em toda a carreira dele, em termos de canto, né? Porque é uma música lenta, uma balada, ele não está dançando, né? Ele cantou também, acho que até a última turnê dele ele cantava essa música, e realmente você vê o grande cantor que o Michael Jackson era. E era engraçado, porque no documentário fala, olha, toda vez que o Michael Jackson cantava essa música, ele chorava. Podia ser ao vivo, podia fazendo 20 takes da música no estúdio, ele chorava. Então na época começaram a discutir isso. Porra, pra quem que o Michael Jackson chora tanto? De quem que ele se lembra nessa música para ele chorar? Aí também tem trechos no documentário de um stand-up conhecido do Eddie Murphy, que ele imita a voz do Michael Jackson igualzinho, aí finge que tá chorando no meio. Enfim, muito legal. E uma curiosidade, essa música foi composta pelo Tom Baylor. O Frank Sinatra, a princípio, quer gravar essa música. Aí o Quincy Jones escutou essa música e falou pro compositor, alguém vai gravar? Ele falou, o Sinatra deve gravar essa música. Ele falou, olha, não, guarda essa música, que você vai ouvir a gravação mais espetacular dessa música na tua vida. Não deu pro Sinatra, eu só tenho que esperar, eu tenho que descobrir quem vai cantar essa música, mas guarda porque eu vou fazer dessa música uma grande gravação. E assim foi feito, foi com Michael Jackson, demorou 2 anos depois da composição para o Michael Jackson gravar. Inclusive o Quincy Jones, ele trabalhou muito com Frank Sinatra em muitos discos, muitos shows, trabalhava também com Count Basie, enfim, um cara que lá nas alturas, né? E depois tem I Can't Help It, que é uma música do Stevie Wonder. O Stevie Wonder fez essa música para entrar no disco dele Songs in the Key of Life, mas acabou ficando aqui pro Off the Wall. Ele diz no documentário que achou ótimo, que a gravação do Michael Jackson é perfeita. E tem entrevista com o Mark Ronson, né, aquele produtor da Amy Winehouse, do Back to Black, ele também produziu o Neil, do Paul McCartney. Ele fala, olha, eu já ouvi essa música umas 1000 vezes, mas sempre quando eu escuto ela, eu descubro coisas novas. E realmente é uma das minhas músicas prediletas desse disco. Pharrell Williams, que também dá uma entrevista, diz que é a música predileta dele no disco. Aí depois também tem It's the Falling Love, Burn This Disco Out, que aí já tem a pegada mais disco music. Aliás, o Michael Jackson, esse disco todo, você pensar, ele é disco music, né? Tirando a balada, o She's Out of My Life, mas tem essa pegada, como eu falei, que ele pegou lá no estúdio 54. Enfim, tá aqui, vale a pena. Escutem o disco novamente, vejam o documentário Off the Wall, do Michael Jackson. Você vê realmente a transformação de uma pessoa, um moleque que ainda inseguro, como eu falei, com o rosto meio coberto de acnes, para se transformar na segurança em pessoa, para se transformar nos maiores artistas da música pop, no rei do pop, né, como ele é chamado até hoje. Então vale a pena, muito legal mesmo. Tomara que o Spike Lee faça o documentário do Thriller nos mesmos moldes, acho que vai ficar bem interessante. E diz aqui embaixo o que você acha desse disco, se você já viu o documentário, o que você achou. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal Alta Fidelidade. Tchau.